O nosso corpo é morada do Espírito Santo. Que ele possa verdadeiramente, meu querido irmão, minha querida irmã, querido amigo que está nos assistindo através dessa live, estar na sua vida, sobre sua família, trazendo paz, trazendo alegria e trazendo, acima de tudo, segurança. Nós vamos orar a Deus e já estaremos ouvindo uma palavra poderosa pelo pastor Sidney. Vamos orar então, pastor Sidney? Sim, vamos orar. Vamos buscar de Deus. Amém. Grande Deus, grande Pai, Sim. aqui estamos, Senhor, diante da Tua Nós presença, te Pai, para graças, trazer a Tua palavra. Glorificamos Muitas e pessoas, exaltamos Pai, ao Teu estarão se santo nome. alimentando da Tua palavra, Pai. Estamos Cremos, dando Pai, início que à o Senhor nossa é um live Deus, de Pai hoje, amado, meu que Pai. sustenta E eu a quero todo pedir aquele, Pai, que que busca as de Ti, Senhor. bênçãos do Cremos, Pai, que o Senhor Senhor, é um Deus de elas milagre, venham um e Deus das alcancem a causas vida de impossíveis. cada um O daqueles que vão Senhor é estar um nos Deus, Pai, acompanhando que no dia cura, de que hoje. transforma. Que através, Usa o Pai, dessa pastor nossa Sidney live, como muitas instrumento pessoas, nas Pai, tuas possam mãos para ser nos trazer uma alcançadas palavra e do abençoadas. seu Que coração para o portas nosso se abrem, coração. Pai. Que E portas possam se abençoe abrir para cada os um dos teus nossos filhos. Em ouvintes, nome de em Jesus, Pai. nome do Senhor Abençoa, Pai, o Jesus nosso Cristo. superintendente, Sim, meu o Pai. pastor Carine, Pai, toda a sua família, a sua igreja. Abençoa a todos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Amém. Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor Sidney, então agora, em definitivo, boa noite. Paz seja contigo. Boa Paz noite. seja com toda a igreja aí de Chopinzinho. Só Amém. eu vou pedir para o pastor que, como no aplicativo Zoom, né, então quando eu falo, o pastor não pode falar ao mesmo tempo, senão ele corta o som. Então vamos ter essa questão aí. Quando você fala, eu espero, e quando eu falo, o pastor espera para não ver esses cortes aí, beleza? Beleza, pastor, tranquilo. Vamos se adaptando nessa nova etapa nossa aí. Amém. Deus seja louvado. Então, para você que está aí nos assistindo nessa live, já estamos aí com mais de 30 pessoas, e eu creio que vamos alcançar bem mais durante a live. Vai compartilhando, meu querido. Vai compartilhando, compartilha, para que outras pessoas sejam alcançadas. Nós costumeiramente fazemos a live na terça-feira, mas ontem não foi possível, nós transferimos para hoje. E hoje, então, nós convidamos o pastor Sidney, que vai estar trazendo uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. E eu quero que você que está ligado conosco, abra o seu coração. Tá? Eu tenho falado que a parábola do semeador fala sobre vários tipos de terra e uma só semente, que caiu em vários tipos de terrenos. E só produziu no terreno que estava preparado, um bom terreno, que recebeu e pôde produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Então, que você, nesta noite, seja como o bom terreno que está esperando a boa semente para você produzir muitos frutos em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Quero que o pastor Sidney, então, fique à vontade, meu querido, para que você seja usado por Deus nessa noite como instrumento de Deus para as nossas vidas. Então, aquilo que Deus colocou em seu coração, estamos para compartilhar. Então, pastor Carine, todos os ouvintes que estão nos assistindo por essa live, o texto de hoje é Mateus 26, 41. E tem como por título essa mensagem: a oração é o fortalecimento para a nossa vida. Jesus, ele nos deu um exemplo de nós ter uma vida contínua de oração. E pela vida de quase todo mundo, é tão corrida, que muitas pessoas acabam perdendo o hábito de orar. E nós, como igreja do Senhor, nós não podemos perder esses conceitos. E a igreja, na verdade, precisa rever esses conceitos novamente para que voltem a orar, para que não fiquem adormecidos. Vejam, a palavra de Deus nos diz que enquanto as pessoas dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. Por que elas dormiam? Dormiam espiritualmente. A falta de orar, a falta de vigiar. Então, nós, como filhos de Deus, como cristãos, como pessoas que servem ao Senhor, nós devemos ter uma vida de oração. O tempo que sobra para nós, claro que é muito curto, mas nós temos que procurar arrumar um tempo para a nossa vida
para ter um momento de oração com Deus, para buscar intimidade com o Senhor. Quero ler o texto, ler o versículo, Mateus 26, 41, diz assim, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha as palavras de Jesus, a oração, para que nós possamos estar fortes espiritualmente, para que nós possamos ter uma intimidade com o Senhor. A oração e vigiar, porque as tentações são constantes na vida das pessoas. E se nós não tivermos uma vida com o Senhor, com o Espírito Santo, nós vamos cair nesta tentação. Ontem à noite eu ouvi uma palavra, até a pastora, minha esposa, pregava na igreja, o Evangelho de Lucas, ela pregava o seguinte versículo, vê, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Que tipo de luz está dentro de mim? Será que essa luz que eu acho que está me iluminando não vem a ser trevas? Por falta de oração e pelo meu comportamento? Então, o texto é um texto muito glorioso para a igreja atual nos dias de hoje. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Pastor Carine, a tua palavra, a tua Bíblia, ela é outra versão, a mesma versão? Como diz lá? Na versão que eu tenho aqui, pastor Sidney, e eu sempre tenho recomendado essa versão, eu acho uma versão muito, muito maravilhosa, que é a nova versão transformadora, está escrito, vigiem e orem para que não cedam à tentação. Olha só, vigiem e orem para que não cedam à tentação. Interessante que o texto está falando que as tentações, elas virão, né? E o inimigo, ele tentou o próprio Cristo. Como não nos tentaria, né? Se ele sabia que não tinha chances contra Jesus, e mesmo assim ele o tentou, com certeza ele vai nos tentar. Mas o texto aqui, na minha tradução, é vigiem e orem. Veja, vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se nós temos o Espírito de Deus em nossa vida, e ele é forte, mas a nossa carne contrapõe contra ele, pois a Bíblia diz que há uma luta constante dentro de nós, e a carne se opondo contra o Espírito, e diga-se de passagem, pastor Sidney, que na maioria das vezes a gente acaba cedendo à carne, né? E acaba fazendo coisas que nos afastam da presença de Deus. Então, o texto do próprio Cristo, falando, orientando, ele diz, vigiem e orem, para que não cedam às tentações. Se nós vivemos uma vida de vigilância no Espírito, nós não cederemos às vontades da carne, não fracassaremos. Por quê? Porque a carne, ela é fraca, e se nós vivemos na carne, vamos viver tropeçando, vamos viver falhando, vamos viver tendo que reparar erros. E eu sempre digo que a questão de você reparar erros, melhor seria não errar, porque reparar é você ter que perder tempo. E o tempo é tão precioso. Nós precisamos dar valor ao tempo. Esse tempo que passa não volta mais. E quantas vezes, por nós acabarmos vivendo na carne que é fraca e cedendo às tentações, nós vamos acumulando aí derrotas, tristezas, angústias, decepções, das quais nós poderíamos ser livres. Então, muito bom o texto, pastor, muito bom. E o contexto do que você colocou aí é Jesus, no momento de mais dificuldades que ele está passando, quando ele está sentindo que próximo está o seu momento de morrer pela humanidade, ele vai para a oração. Veja que o versículo 41 começa dizendo, vigiem e orem. Tá? E ele pede para os discípulos vigiar com ele, orar com ele. Mas todas as vezes que ele volta, ele encontra o quê? Seus discípulos adormecidos, sua carne cansada, e eles não conseguem vigiar. Então, meu querido, você que está aí ligado conosco nesta live,
Esse é um tempo de vigilância. Estamos longe, muito longe, de poder estar reunidos novamente como igreja. Quantos que há meses estão em casa sem poder vir para a igreja? Principalmente o grupo aí de risco, pastor Sidney. E o que a gente está vendo, o cenário que está se montando, parece-me que as coisas vão ficar mais difíceis ainda. Então, nesse tempo, você está na tua casa, não pode estar na igreja, mas deve manter uma vida de vigilância e oração. Vigie quanto à tua vida com Deus, tua intimidade com Deus. Não relaxe-se espiritualmente. Mantenha, como eu tenho dito aqui nas lives e nos cultos, a chama do Espírito acesa em tua vida. Fala aí, meu pastor. Porque a oração, ela vai nos abrir o apetite de querer estar mais com Deus, mais próximo do Senhor. Foi por isso que Jesus falou para os discípulos: vocês precisam orar para vocês estarem fortes, para que o Espírito Santo venha fortalecer vocês. Então, quando nós buscamos o Senhor, buscamos de Deus, mas buscar aquela oração mesmo com o coração puro, abrir o coração para o Senhor. É claro que o Espírito Santo ele virá sobre nossas vidas e vai nos dar uma direção, vai nos fortalecer, porque a palavra de Deus diz que é o Espírito de Deus que nos fortalece. É através do Espírito Santo que nós vamos ter as nossas vitórias, porque é Ele que vai nos conduzir. É Ele que vai nos convencer do pecado, diz a palavra, da justiça e também do juízo. E se nós não tivermos uma vida de oração, como Jesus disse, vocês precisam orar, dificilmente nós vamos manter a presença do Espírito Santo em nós. Nós vamos viver uma vida na carne, sem o Espírito, sem ser no Espírito. Então, o texto nos mostra o quê? Que cada pessoa ela é responsável por sua própria queda espiritual, caso ceda aos impulsos do pecado. Então, cada um de nós somos responsáveis pela nossa elevação espiritual ou derrota espiritual. Depende de cada um de nós em querer levar uma vida com Deus ou não querer levar uma vida com Deus. E eu sempre digo também que a pessoa que não procura ter uma vida de oração, dificilmente ela vai se manter de pé na hora da dificuldade. Porque todos nós, todas as pessoas, elas vão passar ou passam por algum tipo de dificuldade. O próprio Jesus, ele também orienta os discípulos: vocês vão ter muitas aflições nesse mundo. Vocês precisam ter bom ânimo. Qual que é esse ânimo que eu entendo também? A oração. Ter o ânimo de ir para a igreja, ouvir a palavra. Hoje eu conversava com uma pessoa, faz 2 meses que ela não consegue ir para a igreja, não pode ir para a igreja. E não é uma pessoa de risco. Simplesmente se espantou com a pandemia e não foi mais para a igreja. Está com sede, está com fome, mas ela precisa agora ter esse ânimo para voltar para a igreja, voltar para os caminhos do Senhor, porque a palavra de Deus, ela nos limpa. Olha o que Jesus fala também no Evangelho de João para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Então, na igreja é o lugar de ouvir a palavra de Deus. Na igreja é o lugar de oração. Não só na igreja que nós temos que ter a oração, mas levar uma vida contínua na nossa casa, no trabalho, realmente buscar o Senhor, porque é nós os responsáveis. Somos nós em ser elevado espiritualmente ou cair de vez. E é o que tem muito acontecido com muitas pessoas, a gente tem percebido, ainda mais nesta pandemia, parece que assolou muitas pessoas. Muitas pessoas realmente pararam, enfraqueceram, e nós temos que ter esse ânimo de buscar do Senhor. Romanos 14:12, o apóstolo Paulo fala: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Cada um de nós. Não é minha esposa que vai dar conta de mim. Não é o meu filho, não é o meu esposo, não é o fulano, não. É eu. Então eu tenho que ter a consciência que eu preciso orar. Jesus estava prestes realmente a ser crucificado, como citou o pastor Carine. Prestes, mas aonde foi? Aonde ele foi buscar? Foi na oração. Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, não pare, não pasme.
Não fique com medo das lutas. Quanto mais luta, ore. Ore que na hora certa o Senhor vai te dar a vitória. Deus é conosco. Fala, pastor Carino. É verdade, pastor. E interessante, né, que no versículo 38, Jesus, ele declara o que a sua alma está sentindo. Muitas vezes nós estamos sentindo uma profunda tristeza, um profundo desânimo, estamos sentindo uma profunda necessidade de que alguém nos ajude e nós não colocamos isso, não abrimos isso. Veja que Jesus, ele está aqui no versículo 38, dizendo: minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fique aqui e vigiem comigo. Eu aprendo aqui também, pastor, que nós precisamos ter a sensibilidade de pedir ajuda. Se Jesus está pedindo para que os seus amigos, os seus discípulos vigiem com ele, o ajude em oração, quantas vezes nós achamos que não é necessário a gente abrir o coração para ninguém, falar o que está sentindo, que a gente acha que vai vencer sozinho. Queridos, Jesus nos está mostrando aqui, nesse texto, que nós precisamos estar cercado de pessoas que nos ajudem. No caso aqui, os discípulos estavam cansados, adormeceram, mas não foi por falta de Jesus abrir o coração para eles, de expressar o sentimento dele. Jesus era um mestre que expressava o sentimento do seu coração para os seus liderados. E isso que fez de Jesus o mestre que ele foi e o mestre que ele é. Inclusive, quando a palavra de Deus, ela, através do Espírito Santo, foi escrita, nenhuma das fraquezas do homem ou dos grandes homens da Bíblia foram escondidas. Porque o Espírito Santo é a verdade, ele traz à luz a fragilidade do homem, a necessidade do homem de vigiar, de buscar, de se alimentar espiritualmente, mas também expressar o que a sua alma está sentindo. Quantas pessoas, pastor, que nesse tempo estão longe de Deus, mas elas afirmam estar perto. Elas continuam com aquela máscara, dizendo: não, eu estou firme com Deus, sendo que o coração delas está precisando de ajuda, que estão afastadas, estão se sentindo fracas. E às vezes este véu que é colocado diante delas as afasta ainda mais. Então, precisamos ser reais. Meu querido, você que está me assistindo, você que está acompanhando a gente nesta live, não esconda. Se você está se sentindo fraco, precisando de ajuda, de oração, de intercessão, se achegue aos teus amigos, aquelas pessoas que você sabe que são de Deus, não são perfeitas. Você acha que Jesus não sabia, pastor Sidney, a fragilidade dos discípulos? Claro que ele sabia. Ele conhecia os discípulos. Ele sabia da fragilidade e da personalidade de cada um deles. Mas no versículo 38, Jesus está abrindo o coração e dizendo a eles: olha, minha alma está profundamente triste, preciso da ajuda de vocês. Preciso que vocês vigiem comigo. E quantas vezes nós precisamos de ajuda, precisamos de uma palavra e nós nos isolamos. Principalmente nesse tempo aí que estamos vivendo de quarentena, quantas pessoas que precisam de ajuda, meu querido. Então, deixa eu dar uma dica para você. Se você não pode sair de casa, se você não pode estar no convívio das pessoas que você costumeiramente estava, use o telefone, use o WhatsApp, ligue, peça ajuda. Eu estou me sentindo fraco, pastor, né? Me faz uma visita. Vem me trazer uma palavra, porque às vezes são tantas pessoas a serem cuidadas que alguém acaba ficando de fora. E às vezes aquela pessoa estando fraca, então ela fica criticando. Veja, interessante, pastor Sidney, que Jesus, ele deixa os discípulos e ele vai a distante orar. Mas por 3 vezes ele retorna. Ele vem ver como está a situação. Ele vem ver de perto como estão os discípulos. Querido, muitas vezes nós nos afastamos das pessoas, né? Você se afastou da casa de Deus, se afastou do teu pastor, se afastou dos teus líderes, e você não volta para ver como está a situação. Meu querido, é importante, às vezes, a gente fazer essa manutenção, né? Às vezes, dá uma ligadinha:
Ó, pastor, preciso de ajuda, preciso da ajuda da igreja, liga para os teus amigos, que você sabe que são pessoas de oração, pessoas que têm base em Deus, que têm altar com Deus, e pede ajuda. Não é feio nesta hora você pedir ajuda, e nem tampouco desejar estar coberto de oração, porque a oração nos faz muito bem, e toda ajuda é bem-vinda, não é, pastor Sidney? Com certeza. Seu próprio Jesus, ele pede para os discípulos, velem comigo, orem comigo. Jesus era o Todo-Poderoso, ele é o Todo-Poderoso, é o Senhor de todas as coisas. Claro que ele falou como homem, mas se o próprio Jesus pede, velem comigo, orem comigo. Por que nós, como disse o pastor Carine, por que nós não pedir oração? Pastor, ore por mim. Pastor, eu preciso da sua oração. Se é chegar junto de irmãos, se é chegar mais próximo da igreja. Porque quando nós estamos juntos, unidos um com o outro, nós somos mais fortes. E muitas pessoas, eu também posso, eu vejo nesse texto, eles até estão vindo à igreja, mas estão adormecidos como os discípulos naquele dia. Não conseguem orar, acabam se enfraquecendo. Não conseguem mais jejuar. Ah, eu estou com Jesus, mas não está vindo à igreja. Não, eu estou com Jesus, mas não tenho uma vida de oração. Ah, eu estou com Jesus, mas não consegue jejuar. Pode falar, pastor. Pastor Sidney, será que Jesus não está vindo nesse tempo novamente para tentar nos acordar? Como igreja, como seus amigos, como seus discípulos? Será que Jesus não está hoje à noite, se voltando a pessoas, dizendo: por que você está dormindo? Por que você não volta a vigiar? Será que você não consegue vigiar? Porque foi essa a pergunta para os discípulos. Porque, às vezes, a igreja que Jesus representa, que ele é o Senhor da igreja, ela não está percebendo, não está se apercebendo do que está para acontecer ou do que está acontecendo. Veja que Jesus está prestes a ir à cruz, ele está sofrendo a dor, o peso do pecado da humanidade está vindo sobre ele, ele vai ter que pagar esse preço, mas os discípulos estão alheios. Eles não estão preocupados. Às vezes, a gente precisa se acordar para isso. E eu tenho certeza, pelo Espírito Santo de Deus na minha vida, que o Senhor Jesus está se voltando à sua igreja e está dizendo: até quando dormes, igreja? Porque muitas pessoas, nesse tempo de pandemia, estão vivendo de desculpas. Eles estão usando a pandemia para simplesmente amornar na fé. E nós precisamos entender que a igreja não pode ser nem fria e nem morna. Nós temos que estar fervendo no Espírito. O Espírito Santo tem que estar em chamas dentro de mim. Eu preciso me apaixonar pela causa todos os dias, pastor Sidney. Eu preciso me apaixonar pela obra todos os dias, pela missão que eu recebi dele. Pastor Sidney recebeu uma missão, eu recebi uma missão. Quantos líderes estão nos assistindo agora que receberam uma missão? Diáconos que receberam um ministério, uma missão de excelência, obreiros, pastores, que, quem sabe, Jesus está vindo e dizendo: por que vocês estão dormindo? Na verdade, não é hora da igreja dormir. É hora de haver um despertamento. Ele está dizendo: vigiem, orem, porque o Espírito está pronto, mas a carne de vocês tem vencido vocês. Vocês estão adormecidos. E muitas vezes, por incrível que pareça, no sono da indolência. Nós precisamos nos acordar, nos despertar como igreja, porque a vinda do noivo está próxima. A vinda do noivo, a vinda de Cristo está próxima. E nós, como igreja, precisamos estar vigilantes, não só com o azeite na lamparina, pastor Sidney, mas azeite de reserva. Muitas pessoas estão dizendo: mas ele tarda. Ele não vem, ele vem sim, meus queridos, e é tempo da igreja despertar. Fala, meu querido pastor. Pastor, eu creio que sim, que foi uma revelação de Deus, do Espírito Santo, que realmente Jesus está vindo ver a sua igreja. E, infelizmente, ele tem achado muitas pessoas fracas na fé, por falta da oração. Eu quero deixar frisado um versículo
nessa nossa live, onde o apóstolo Paulo fala aos Romanos 12:11. Até eu quero que depois o pastor leia na versão dele também, mas eu quero deixar aqui esse versículo também. Romanos 12:11. Romanos 12:11. Isso. Olha, o pastor falou sobre ser aquele crente fervoroso, aquele crente ativo na obra. Olha o apóstolo Paulo, ó, não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Olha a palavra de Deus. Olha aquele crente fogo. Não ser morno, não ser frio, como citou o pastor Karine. E realmente o próprio Jesus diz aquele que é morno, dá vontade de vomitar. Antes fosse frio. Então, nós precisamos nos aquecer, ser fervorosos com o fogo do Espírito Santo. Servir ao Senhor, independente de luta, independente das perseguições. Nada disso, diz o apóstolo Paulo, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Mas esse nada não é uma perseguição de um irmão, não é uma perseguição de uma irmã, não, nada pode nos separar do amor de Cristo. A gente vê tantas pessoas parando de vir à igreja, ou às igrejas, por tão pouca coisa. E de repente Jesus desce e vê, poxa, não está conseguindo andar comigo? Não está conseguindo orar comigo mais? O Espírito Santo, meus irmãos, ele desce na terra, ele está sobre a terra, ele vê as pessoas, ele vê o nosso comportamento. E muitas pessoas acabam se escondendo do Senhor, como fez Adão lá no início. Então, sede fervorosos, sirva ao Senhor, você que tem o ministério do diaconato, você foi chamado por Deus. Pastores que estão nos assistindo, nós pastores, pastoras, obreiros, enfim, todo aquele que tem na linha de frente, é um vaso escolhido pelo Senhor. E nós precisamos servir ao Senhor no fervor, com alegria. Verdade. Nessa tradução que eu tenho aqui, pastor, ela é incisiva. Está escrito, jamais sejam preguiçosos. Olha o termo que Paulo usa. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Poxa! Olha só, jamais sejam preguiçosos. Na verdade, não pode haver preguiça, nós não podemos nos acomodar. Tanto é que a palavra do sábio vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, tudo aquilo que me deixa dormindo, que me deixa sonolento, a gente precisa, esses embaraços, pastor Sidney, que vão querendo se apegar a gente, vai amarrando a vida da gente, nós temos que nos desvencilhar deles, porque não cabe a Cristo, cabe a nós. Veja, Jesus havia dito para eles, fiquem aqui, vigiem comigo. Mas Jesus volta e eles estão dormindo. Olha só, jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Eu acho que não pode faltar na vida, vou falar aqui do pastor Karine, não pode faltar na vida do pastor Sidney, não pode faltar na vida de nenhum de nós que somos igreja de Cristo, esse entusiasmo. Estar entusiasmado, motivado para fazer a obra, para fazer com excelência, para cumprir o ministério que nos foi confiado. Porque o papel de cada um de nós é, como eu disse na live passada, ser sal e luz. Se a luz não iluminar, o que nós podemos esperar? Se o sal não salgar, não preservar, para que ele serve? Então, nós precisamos, de fato, inclusive, entendendo que o sal, como nós falamos há pouco tempo, o sal, ele serve para causar sede. É uma das características do sal, né? Você come uma comida meio salgada, pastor Sidney, logo você sente sede. E que este sal venha causar sede nas pessoas, sede de Cristo, sede de oração, sede de leitura da Bíblia, sede de vigiar, sede de viver no Espírito, que a minha vida venha refletir, pastor Sidney, na sua vida, a motivação e o entusiasmo
de você servir a Cristo cada vez melhor, cada vez mais. Que eu olhando para você, eu não me desmotive. Porque eu vejo pessoas vivendo de glórias passadas. O que é viver de glórias passadas? É um saudosismo. É aquela pessoa que diz, mas há anos atrás, há 10 anos, eu evangelizava, eu percorria as ruas da minha cidade falando do amor de Jesus, eu ganhei o fulano, queridos, maravilhoso, tudo que nós fizemos para Cristo é maravilhoso, mas se nós estamos vivos nesse tempo presente, é porque nós ainda podemos e devemos produzir, não podemos cruzar os braços, é tempo de vigiar e orar, é tempo de lembrar, Cristo está com certeza vindo à sua noiva e tentando despertá-la, despertá-la. A palavra que eu diria hoje, nesta noite, é: Jesus está querendo despertar a minha vida, despertar o amor que um dia existiu em mim, o comprometimento que um dia existiu em mim, né? O trabalho que um dia eu fiz e dediquei, o servir ao Senhor com entusiasmo, com ímpeto que a gente fazia lá no início. Poderíamos até falar aqui sobre o tempo da nova conversão, mas não vamos entrar nesse assunto. Mas que fique para mim e para você, para nós, né, pastor Sidney? Jesus está dizendo, Karine, por que dormes? Não consegues vigiar comigo? Poderíamos dizer que estamos vivendo a última hora da igreja sobre a terra. A última hora, os últimos momentos da igreja sobre a terra. Interessante que quando o noivo volta, lá na passagem, na parábola das 10 virgens, as 5 virgens tentaram correr atrás do prejuízo tarde demais. Quando chega na terceira vez que Jesus vem acordar os discípulos, ele diz, gente, agora não adianta mais vocês tentar vigiar, tentar orar, porque chegou, já deu. Então a gente não pode deixar, quer dizer, esse é o tempo, Jesus está despertando a sua noiva e dizendo, estamos vivendo a última hora, então vigiem comigo. Igreja do Senhor Jesus que me escuta nesta noite, Igreja de Cristo que está ligada conosco nesta live, é tempo de despertar, é tempo de fazer a obra do Senhor. A oração, e esse entusiasmo, esse nosso entusiasmo para continuar na obra, para servir a Deus, é a oração. Se nós não orarmos, não há como nós continuarmos realizando, fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque através da oração nós somos fortes. Através da oração nós conquistamos confiança para nós mesmos. Através da oração nós vamos prosperar, nós vamos ter uma vida vitoriosa todo dia, vai ter as lutas, vamos enfrentar as lutas. Mas a oração, ela vai nos encaminhar para a vitória. Olha, o apóstolo Paulo ele diz mais, olha, Deus não deu espírito de temor, mas de fortaleza. Então, esse espírito de fortaleza vai ser despertado dentro de nós, se nós não adormecer. Se nós adormecermos espiritualmente, Jesus vai voltar e não vai nos levar. Vai dizer exatamente como disse para os discípulos, ei, agora não precisa mais, já chegou o momento das trevas. Jesus fala essas palavras para os discípulos. Então a oração, ela é o fortalecimento. Vejam, eu preparei também alguns versículos, Isaías 41, 10 e 11. É muito importante nós trocar esses versículos para nós ver que realmente a palavra de Deus, ela nos dá um sustento. Quando nós oramos, o Espírito Santo também nos mostra a palavra do Senhor. Vejam, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Olha outra parte. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isso virá, esse fortalecimento, através da intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus nós vamos adquirir através da oração. E a oração nós vamos ser estimulados a orar quando ouvir a palavra do Senhor.
E quando para nós ouvirmos a palavra do Senhor, nós temos que procurar a igreja. Se nós ficarmos em casa, nós não vamos conseguir ouvir a palavra de Deus. Mas quando nós tiramos um tempo para ir à casa do Senhor, nós vamos sentar. Nós vamos ouvir. E o Espírito Santo vai nos estimular dentro de nós o desejo, a vontade de estar mais perto dele ainda. De estar mais orando, mais buscando, estar realmente junto com o Senhor. Foi isso que Jesus disse para os discípulos: ei, fiquem comigo. Eu preciso que vocês agora me deem atenção, que vocês orem junto comigo agora. Então não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te fortaleço. Jesus, exatamente com essas palavras, dizendo: ei, eu quero fortalecer vocês, eu quero ajudar vocês, eu quero dar força para vocês. Mas eles não quiseram, estavam adormecidos. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus dizendo nesta noite, o Espírito Santo falando: acorda, tu que dormes, para que resplandeça a luz que há em ti. Então, aquele espírito que está apagado só vai ser aceso novamente quando nós acordarmos para ter uma vida com Deus. Se nós não nos ocuparmos com uma vida com Deus, correr só para as coisas do mundo, vai ficar apagada essa luz que está dentro de nós. E olha o que Jesus disse, que nós não devemos ajuntar tesouros aqui na terra, onde a traça, a ferrugem, os ladrões minam, tudo consomem, não. Mas antes ajuntar tesouros no céu. E esse tesouro nós vamos conseguir ajuntar através de ter uma vida com Deus. Através de ter uma vida de oração com o Senhor. Busque de Deus. Se esforce. Que não seja uma pandemia, que não seja uma perseguição, que não seja nada venha separar você do Senhor. Até mesmo o cansaço físico. Hoje em dia, não vou na igreja porque estou cansado, não vou na igreja porque estou trabalhando demais. Não. Nós precisamos tirar uma vida com Deus. Nós temos que ter um tempo com o Senhor. Eu aprendi uma frase ainda lá na minha juventude, no início de caminhada de servir ao Senhor. Aquele que não tem tempo para Deus vive perdendo o seu tempo. Então, tira um tempo para o Senhor. Tira um tempo para Deus. Fala, pastor. Precisamos criar o hábito da comunhão e a unidade. Por quê? Porque são tantas coisas que tentam nos desvirtuar e o ser humano tem muita facilidade, pastor Sidney, para substituir o que é essencial por aquilo que não é essencial. Né? Está na natureza humana a gente inverter valores. Por incrível que pareça, a natureza carnal do ser humano, ela tende para as coisas desta terra, para dar valor para aquilo que é passageiro, para aquilo que não tem valor. E, às vezes, rejeitar aquilo que nós deveríamos buscar como tesouros. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, elas não atentam. Hoje, à tarde, eu fui fazer uma oração em um certo lugar, com um grande amigo meu, e eu falava sobre isso, que as pessoas elas não atentam para aquilo que de fato deveriam olhar, e por falta de conhecimento da palavra, elas perecem, elas sofrem. Se nós olharmos para a palavra de Deus, e se nós procurar aplicar a palavra de Deus em nossa vida, nós vamos ter com certeza uma vida melhor. Se a gente viver uma vida de vigilância, de oração, na verdade, se a gente seguir aprendendo com Cristo, dando ouvidos a Cristo. É muito importante lembrar, todo pai que está nos assistindo sabe, quantas vezes o teu filho teria evitado de chorar se ele tivesse te dado ouvidos. Agora, olha para você e diga, quantas vezes eu poderia ter evitado de chorar se eu tivesse dado ouvido para o Papai do Céu. Porque às vezes o Papai do Céu está dizendo, filho, faça assim, mas a gente tende a fazer achando-se independente, achando-se senhor de si, a gente faz do jeito da gente. Tá? Interessante que os discípulos depois aprenderam a lição, né? Nós estamos falando aqui a respeito de Jesus pedir para os discípulos orar e vigiar.
E quando eles, depois do Espírito Santo, quando eles agora veem a igreja se estabelecendo através da vida, do testemunho deles a respeito da morte e ressurreição de Cristo, agora que eles se dão conta do compromisso que eles receberam e do grande ministério que eles haviam recebido, então agora eles começam a orar. E aí você vê na descrição do livro de Atos, os discípulos orando, buscando, já no derramar do Espírito Santo, lá em Atos 2, você vê eles unidos em oração, buscando em oração, e vocês veem ali no decorrer de todo o livro de Atos, uma igreja que ora. E essa igreja que ora, que começou lá em Atos, ela não pode desistir da oração, ela não pode desistir da vigilância. Por quê? Porque uma igreja que começou orando e vigiando, ou vigiando e orando, se ela se desaperceber desses princípios, ela vai se tornar uma igreja derrotada, vencida, e não uma igreja vencedora. Então, para encerrar aqui a minha fala, pastor, que o tempo corre e ainda quero ler o nome do pessoal que está nos assistindo, temos bastante gente nos assistindo. Então, eu deixo para você, meu querido, que está ligado conosco, mantenha uma vida de vigilância e oração. Busque a Deus. Tire teu tempo para Deus. Faça o teu devocional em Deus. Agora, lembre-se, eu sempre tenho dito e repito, igreja, a eclésia, o lugar de nós nos reunirmos, voltando lá no livro de Atos, você vai ver que o povo se reunia. E igreja não é invenção de pastor, nem de padre. Cristo estabeleceu a sua igreja, diante da qual as portas do inferno não prevalecem. E quando nós nos reunimos com todas as diferenças que temos, mas quando nós nos reunimos, nós somos mais fortes. Então, meu querido, ame a igreja, porque igreja é lugar em que nós oramos e Deus responde. Se você olhar para o templo que Salomão construiu, que era o desejo de Davi, mas Deus não permitiu que ele o fizesse, mas que o seu filho Salomão então constrói, você vai ver que depois que Salomão acabou todas as obras, a maneira que Deus fala. Deus disse que ali os seus ouvidos estariam atentos. Mas lá era um modelo. Hoje, em qualquer lugar do mundo em que estiver uma igreja reunida, 2 ou 3 pessoas reunidas, ali o Senhor está ouvindo, e não só ouvindo, mas também vendo o empenho do seu povo, a dedicação do seu povo, e, através disso, também a expressão de amor. Porque assim como uma fé não pode ser expressa sem atitudes e obras, amor também só de palavras não vale. Um amor que não passa de palavras é um amor que não é verdadeiro. Então, quando eu amo, eu faço de tudo para congregar, eu não deixo a minha congregação, eu estou ali, mesmo na dificuldade, mesmo na canseira, eu estou ali, porque eu sei que isso é coisa séria. Então, deixo para você esta palavra, meu querido, que Deus abençoe. Vamos para as considerações finais do pastor Sidney, depois o pastor vai estar orando por todos nós, pastor Sidney, e no final eu vou estar lendo os nomes e digo para você, faça o seu pedido de oração, deixa aí que depois nós vamos ler o seu pedido e orar por você. Contigo, meu querido. Então, minha última fala também agora, o senhor comentou ali, que o pastor Kelly comentou sobre Atos 2, onde já os discípulos eles oravam, eram cheios de fé, fervorosos, porque realmente eles puderam entender que a oração é a chave da vitória. A oração, ela é a alegria, a oração, ela é o fortalecimento, a oração, ela é alimento, a oração traz a justiça de Deus na terra, a oração traz paz. Através da oração, temos uma vida cheia do Espírito Santo. Os discípulos entenderam. Poxa, não vamos mais dormir agora, espiritualmente. Vamos orar. Vamos buscar esse Deus. Por isso que Jesus disse, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejam cheios de poder. Eles entenderam a palavra de Jesus agora. Eles ficaram lá 40 dias, orando, buscando, se alimentando da palavra de Deus. Então,
Você que nos assistiu, você que ouviu, leve uma vida de oração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E para nós vencermos a carne, é a oração. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar agora então, pastor? Amém, pastor Sidney. Vamos fazer a oração, então. Deixo para você esse tempo de oração. Ora aí, em nome de Jesus. Então, oramos. Eu quero orar por você, que quem sabe está até com uma dor, uma enfermidade. Eu quero orar nesse momento, daqui mesmo da nossa cidade, Chupinzinho. Um abraço para todos vocês, a nossa região, pastor Karine, a igreja aqui em Chupinzinho. Que Deus venha abençoar. Eu quero orar abençoando a tua vida, abençoando o teu lar, a tua casa, em nome de Jesus. Grande Deus, grande Pai, aqui estamos, Pai, diante da tua palavra, Senhor. Diante, Pai, também de muitas pessoas aonde ouviram esta palavra, Senhor. Aonde tivemos uma revelação do céu, Pai, aonde o Senhor está vindo, está encontrando muitas pessoas dormindo. Senhor, que elas sejam acordadas, tocadas, impactadas, Pai, por esta palavra, Pai. Porque a tua palavra traz vida, a tua palavra aumenta a nossa fé, Pai. A tua palavra, ela é alimento, Senhor. A tua palavra, ela é cura. Por isso, Senhor, eu oro neste momento, Pai, aquela pessoa que está enferma, que ela receba a cura, desde o alto da cabeça até a planta dos seus pés. Espírito Santo, entra, Pai, nesse casamento, entra nesta família, muda a história, Pai, desse lar, desta vida, dessa família, em nome de Jesus, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos chamou para a paz, Pai, que esta paz que o Senhor nos deu, não a que o mundo a dá, Pai, ela possa permanecer dentro de cada lar nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, a minha família, abençoa a família do pastor Karine, cada ministério, Pai, abençoamos em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém, pastor. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. E eu gostaria de ver se eu consigo ler aqui as participações. Temos a Yolanda, tá, que está participando. Temos aqui a dona Sueli, é a patroa. A Maria Joaquina, a irmã Maria Joaquina, um grande abraço. A Eloí Silva, temos a Terezinha Neres, que Deus abençoe, a irmã Edirce dos Santos Camargos, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos ver quem mais aqui. Temos a Lourdes Lara Araújo, a Sônia Isabel Bonato, a Maria Felipe Carini, grande abraço ao meu filho, a Eloir Silva, vamos ver quem mais. Vamos ver aqui. Darcy Andrade, Terezinha Neres, quem mais? É muita gente. A Regiane Schneider, paz, pastores, paz. Deus abençoe a sua vida aí de Palmas, né? Deus abençoe sua vida, a vida do seu esposo, Claucir. Amamos essa família aí. A Eliane do Amaral, Deus abençoe, irmã Eliane. Deus abençoe o Juciano, tá? Vamos ver aqui. Vamos, Darcy Andrade, a Brenda, quem mais? Deixa eu ver, Unice Guérios, Lourdes Lara Araújo, Norvaldo, conhecido teu, pastor, viu, Norvaldo, também. Deus abençoe o irmão Norvaldo, a Geisiane, a dona Edna Zanardi, Deus abençoe. Vamos ver quem mais, a Marinês Amaral, vamos ver quem mais aqui, o pastor Gerson Loures, Deus abençoe, nosso amigo, pastor Gerson, amigo de ministério. Vamos ver quem mais aqui. A Janete Santos, o Darcy Andrade, já falei. Quem mais? Maria da Luz Cardoso, José Maria Oliveira, Deus abençoe ele, a irmã Iris. A Bruna Flores, Deus abençoe. A Neide Fergutz, grande abraço, Deus abençoe. A dona Maria Eva, Deus abençoe, dona Maria, grande abraço. Essa aqui é a mãe da Brenda, a avó da Brenda, não a mãe da Brenda. A mãe da Brenda é a Janete, né? É a mãe da Janete. O Darcy Andrade aqui, vamos ver quem mais. Luiz Carlos Santos, vamos ver. O Joani,
e a Fabiane. Deus abençoe. Gente, Deus abençoe. São muitas pessoas participando aqui e fazendo o seu pedido de oração. Que Deus abençoe vocês ricamente, poderosamente, e que a bênção do Senhor alcance você de uma forma gloriosa. Estenda a sua mão onde você estiver. Eu quero declarar profeticamente a bênção de Deus sobre a tua vida, e eu quero declarar que você vai viver a bênção de Deus de forma abundante. A bênção será boa medida, recalcada, sacudida e também será transbordante sobre a sua vida. Você vai viver um tempo de céus abertos, não céu de bronze, tá? Céus abertos. E eu declaro que orações que há muito você fez, você estará recebendo resposta nesses dias. Se apegue a esta palavra. Causas que você há tempo está esperando uma solução, causas que há tempo você está esperando, né, uma luz, Deus te dará resposta, porque Ele é contigo. Tá? Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Haverá paz e felicidade. Os teus sonhos serão realizados na área do teu casamento, na área das tuas finanças, na área da tua família. E, em nome de Jesus, toda praga, toda peste, toda ação do diabo está sendo, nesta noite, desfeita, destruída. Tudo que o inimigo planejou, arquitetou contra a tua vida, não prosperará em nome de Jesus. Mas as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão em nome de Jesus. E que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que a comunhão do Deus Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Deus abençoe. Pastor Sidney, obrigado pela tua participação. Dá um abraço na pastora Silvânia, nos teus filhos e nessa amada igreja em Chopinzinho. Que Deus abençoe. Desejo grande prosperidade para vocês aí, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.